Então vamos mais uma aula aí de propagação, hoje é a aula 6. Vamos iniciar aí o processo de produção de plantas, né? Pela propagação de planta assexuada e hoje a estaquia. Nós terminamos aí a parte de semente, então vamos começar o processo que nós chamamos assexuado. Dentro desse processo assexuado, nós vamos ver vários processos, né? Mas o que seria isso para a gente entender? Então, nós estudamos essa primeira parte, que é a propagação por semente, né? Onde faz o semeio, desenvolve a muda, e ela passa por um período que nós chamamos de período juvenil até ela chegar na fase adulta. E esse período juvenil, ele pode ser mais longo ou menor de acordo com a espécie. Dependendo da espécie, o ciclo é bastante curto, mas dependendo da espécie, né, ele pode ir até 16 anos. Então, veja bem, o mais comum entre a gente é o pé de jabuticaba, né, que se planta o pé de jabuticaba enquanto não dá 10, no mínimo 10 anos, na jabuticaba comum, ela não inicia, ela não passa esse período juvenil. Então ela continua só crescendo, ela tem um vigor muito grande, maior, mas um vigor vegetativo. Mas enquanto ela não chega nessa maturidade, na fase adulta, ela não inicia então a floração. Mas como esse período, imagine você aí uma planta que tem esse período vegetativo aí de 16 anos para você colher o primeiro fruto. E é claro que mesmo que, vamos supor, você tem um pé de jabuticaba, que o período juvenil está em torno de 10 anos, mas dependendo das condições climáticas de desenvolvimento, ela vai demorar mais de 10 anos, pode demorar 11, 12, né? Imagine um pé de tamarindo que normalmente já gasta aí 14, 15 anos, e ela vai a 20 anos, dependendo das condições climáticas. Né, locais de temperatura, umidade, irrigação, fertilidade, tudo isso pode estar afetando, né, esse período juvenil, ele demorar um pouco mais ou não. Então o ideal é que a gente partisse da produção de muda aqui da fase madura, né, que a gente já produziria uma muda e ela já iniciaria a produção de fruto imediatamente. Então imagine a gente estamos com uma planta adulta, a gente faz uma muda dela e ela já inicia a produção ainda pequena. Então esse é um dos objetivos, né, da propagação assexuada, é se reduzir ou pular esse período juvenil, tá certo? E é claro que reduzindo esse período e também eu mantendo a genética, se eu tenho uma planta que sem recombinação genética, que pela semente nós sabemos que a planta que vai dar origem pode dar esse fruto ou um fruto diferente. Quando eu penso numa propagação assexuada, isso não vai acontecer. Então esse é o objetivo. Agora lembrando que você pegando uma planta na fase madura, ela está mais próximo da senescência. Provavelmente uma muda originada aqui, produzida de um material já maduro, vai ter uma durabilidade um pouco menor. Essa durabilidade, às vezes, ela pode encurtar muito ou não, mas pode ter um período, normalmente, do melhoramento de uma planta até ela chegar na senescência, né? Então, normalmente, às vezes, em vegetais é isso, dura 30 anos. Então, tem 30 anos de produção, né, de produção de fruto para ela começar a senescência ou reduzir a produção em si. Então, nesse sentido, muitas vezes é interessante, até quando ele chega nesse período, é substituir a muda mesmo. Então, não seria dentro de vegetais, isso não é tão problemático. Então, dentro desses processos que a gente parte, então, da parte madura da planta já em produção, nós podemos trabalhar aí com a estaquia, a enxertia, a mergulhia e a oporquia, tá certo? E hoje, especificamente, a gente vai estar trabalhando a estaquia e depois a gente vai ter em outras aulas os outros processos aí mais detalhadamente. Então, o que seria a estaquia? É você produzir uma muda, né, de uma parte do galho em produção. Aqui então nós temos o ramo, você vai cortar um pedaço dele, né, que pode ser nessa parte madura, aqui já que caiu a folha do vegetal, então a parte já mais já tem assim mais cortiça, vamos dizer assim, né?
um tecido bem mais duro, e como que não tem folha. Como pode ser de um tecido intermediário, onde nós já temos folhas na fase madura, tá? No seu crescimento máximo. Ou uma parte também que a folha ainda está em crescimento. Quando eu pego aqui um tecido maduro, normalmente mais grosso, ele já tem acúmulo de açúcares como reservas. Tá? Aqui nós temos a folha madura que pode já produzir em grande quantidade reservas para o desenvolvimento. Quando eu pego uma folha que está em crescimento ainda, eu preciso da sua fotossíntese para que ela mantenha o seu crescimento. Tá? Então, são 3 situações diferentes. Por isso, a gente classifica ela, então, em estacas herbáceas, que é aquela retirada aqui de cima, que é quando a planta está em crescimento ainda. As semilenhosas, que é aqui a planta, né, que normalmente no verão, que já cresceu, iniciou o desenvolvimento e já tem um tecido intermediário, né, ou outono. E as lenhosas é aquela que eu tenho tecido maduro, que normalmente, às vezes pode ser que aconteça no inverno, que pare, e eu vou fazer a poda de uma determinada planta e eu aproveito aqueles ramos que foram podados, né, para se fazer essas estacas. Então nós temos então esses 3 tipos de estaca de classificação, né, que a gente vai estar estudando as suas características mais detalhadamente. Aqui só mostrando mais um detalhe de um tecido jovem, né, a folha já está quase no tamanho, então normalmente ela ainda não está na sua formação total. Aqui o caule verdinho, depois ele aqui um pouco mais amarronzado e aqui bem marrom. Tá? Então aqui um detalhe de alguns tipos de estaca, né? Nós podemos ter estaca, né, com folha, podemos ter estacas sem folhas. Então, aquele que é retirado aqui dessa parte mais madura, não tem como eu ter folhas aqui. Então, que é aquela estaca mais do tipo lenhosa, né? Mas podemos ter, inclusive, estacas da raiz. Algumas espécies, ela consegue regenerar aqui gemas e raiz. E em algumas delas, só uma gema eu enterrando já é suficiente para a gente estar ela emitindo raiz e um broto aqui regenerar uma nova planta. Então nós temos esses tipos de estaca que vão ter folha ou tudo, ou não. Né? Então essa intermediária aqui, normalmente ela está com folha, poderia ter folha, mas dependendo das condições que eu vou estar trabalhando, é preferível retirar essa folha por causa da desidratação que pode acontecer aqui, dependendo do ambiente que eu tenho. Vamos falar disso um pouquinho mais na frente ainda. Aqui só mostrando um detalhe uma estaca mais que retirou a folha intermediária, aqui uma com folha, gema apical, dessa mesma espécie, né? Então aquela, e aqui ela já enraizada, já emitindo as raízes, né? Que é a ideia. Então aqui eu tinha uma estaca que foi retirada totalmente, mas lenhosa, né? Que desenvolveu brotos, né, e regenerou uma planta, tá certo? Então veja bem, quando é que eu posso estar fazendo estaca? Então, teoricamente, todas as plantas têm esse potencial, maior ou menor, dependendo da espécie, tá? Nós vamos usar esse processo aí, então, desde que ela tenha capacidade de emitir raiz com maior facilidade ou menor, ele vai ser usado mais ou menos. Aquele que enraiza fácil, logicamente, é fácil de produzir e logo o produtor começa a utilizar. Mas algumas que têm dificuldade de enraizar, fica um pouco mais difícil. Algumas espécies, essa propagação está aqui é utilizada simplesmente para produzir um porta-enxerto, tá? Que nós vamos ver no caso da enxertia lá, para fazer a parte da raiz da planta. Tá? Depois que ela brota, a gente faria a enxertia. Tá? Então é importante em algumas espécies, por exemplo, feito o melhoramento, que eu não tenho semente o suficiente ainda,
mas que eu já tenho uma espécie já madura e eu quero encurtar o ciclo, então eu vou naquela planta, utilizo ela como planta matriz e já começo a produzir num período bem mais curto nessa espécie melhorada. Então eu entro no mercado mais cedo, muito mais rápido. Algumas características dessas estacas aqui, então, que nós vimos. Nós temos aquela apical herbácea, né? Então, em termos de reserva, nós falamos que praticamente não tem reserva, porque ele está gastando para o seu crescimento. A semi-lenhosa já tem reserva, mas está alimentando a gema apical que está em crescimento, né? E ela também está na fase de produzir fotossíntese, mas levar para outros tecidos. E a lenhosa é aquela parte do tecido onde ela tem a função já é mais grossa de acúmulo de reserva. Então ela tem bastante reserva. Então se eu tirar as 3 estacas ao junto, essa aqui tem reserva para manter viva por um período maior. Tá? Consequência aqui, como é apical, obrigatoriamente eu tenho que manter as folhas, exatamente por essa característica que não tem reserva. Essa aqui, em alguns casos, eu posso manter ou não, aí você vai estudar de acordo com as condições de climatização. E a lenhosa é praticamente aquela estaca que você na sua casa lá, você pega lá do vizinho, finca na terra mesmo, e ela pode pegar e desenvolve ali mesmo, pegando sol, às vezes algum dia que a irrigação falhou um pouquinho, né? Mas ela mantém viva. Então, um material bem rústico aqui, a estaca lenhosa. Nesse sentido, ela tem muita vantagem. Quanto ao local de climatização, a pleno sol. Nesse caso da semi-lenhosa, eu já tenho, normalmente você pegar uma estaca, ela está um pouco mais verde, pode ter folha, ela seca com maior facilidade, desidrata. Então já teria que ter um ambiente mais sombreado, tá certo? Pelo menos. Quanto às apicais, né, como ela tem folha, a folha desidrata com a facilidade. Como ela não tem raiz, não tem como ela absorver água. Tá? Então ela tem que permanecer verde até emitir raiz para que ela absorva água. Então, logicamente, só num ambiente climatizado, tá? Para que ela mantenha essa folha. Ou seja, a água que tem sobre a folha não pode secar, porque se ela secar, a água que estaria na folha que evaporaria começa a evaporar a que estava dentro da folha, tá certo? Então, o ambiente até então aqui só desvantagem para as estacas herbáceas. No entanto, ela tem uma grande vantagem. Como os tecidos ainda têm tecido meristemático, maior quantidade, está em crescimento, normalmente ela enraiza num período muito mais curto. Nós temos muito mais curto, ou seja, nós temos espécies que enraiza com 4, 5 dias, está começando a emitir raiz. Mas normalmente já tem raiz, estaca que com 10 dias já está no ponto quase que para levar para o campo. Né? Mas normalmente está em torno de 10 a 25 dias o enraizamento, ela já emitiu raiz. Então o período de formação da muda é muito mais curto. Nesse caso da semi-lenhosa, normalmente é um período um pouco mais longo, né? Então o desenvolvimento é um pouco mais lento do que a herbácea, porque é essa que mantém a gema apical que continua em crescimento. Tá? Então a muda acaba desenvolvendo mais rápido, ela enraiza mais rápido e começa a crescer também um pouco mais, num período mais curto. Então essa aqui seria o intermediário, mas normalmente em torno aí de 25 a 35 dias. E as lenhosas? Normalmente você vai ter que, ela vai, apesar dela não desidratar, pode deixar no solo, né? Mas ela normalmente demora em torno de 35 a um período muito maior, tá certo? Então, isso é uma dificuldade. Então, aqui eu consigo fazer uma muda com 30 dias e essa aqui, às vezes, eu gasto 6 meses para a muda ficar no ponto de ir para o campo. Em alguns casos, até mais. Tá? Então, é só uma... E o custo? Né? Então, isso leva tempo de produção de muda, ocupação de espaço e tudo.
A época do ano, essa aqui, o ramo estando, você tendo uma planta matriz que esteja em crescimento, você mantiver ela na estufa, qualquer época do ano você consegue fazer muda, né, da gema apical, desde que você tenha esse material em crescimento. É claro que num período, um local muito frio, né, no período do inverno, isso aí vai ser limitado, né, esse crescimento, e a produção de muda também vai ser limitada. A semilenhosa, normalmente, ela já tem que ter brotado e tem que ter um tecido maduro, um pouco mais maduro, para você já estar colhendo e fazendo a estaca. E a lenhosa, normalmente você só utiliza a estaca lenhosa e logo após, antes dela começar a brotar. Ou seja, passou o inverno, está acabando o inverno, você vai fazer a poda, que é comum fazer a poda, por exemplo, a poda da uva, a poda de goiaba, né, ou qualquer outra fruteira, né, caqui, ou seja, a planta que você, a fruteira ou a planta ornamental, rosa. Se você retirar, você só pode retirar nesse período de poda, senão você acaba com a planta, que você está tirando praticamente onde está a reserva da planta. Então, praticamente, a gente só usa nesse período aqui, né, que limita a quantidade. Teoricamente, então, o que acontece? Essa muda, como o período de produção é muito menor, né, então ela reduz o custo de produção. Tá? Essa aqui seria o intermediário. E essa aqui acaba sendo uma muda muito mais cara. Então, nesse caso, nós temos espécie que também o custo de produção da muda ficaria em alguma coisa em torno de 10 centavos, 20 centavos. E aqui, como é a muda que às vezes demora muito mais, o custo de produção vai lá para mais de R$1, tá certo? No entanto, se você não tem uma estrutura climatizada, uma estufa com pad house, mist, com sistema automatizado, né, você não vai conseguir produzir essa muda aqui, tá? Então, aí você já tem que passar para um intermediário, se você está iniciando a viver e não tem capital. Um grande empresário ou quem já tem capital já vai iniciar por aqui. Normalmente quem produz em grande escala trabalha só com estaca herbácea. Por quê? Aqui uma planta tem vários brotos que dá para você retirar a gema apical e de uma planta você tirar aí, às vezes até mais de 30, 40 mudas da mesma planta. Uma dessa lenhosa, às vezes você pode tirar 3, 4 plantas de uma planta matriz, tá? Por causa exatamente por essa limitação, tá? É claro que cada caso é um caso, dependendo da espécie, né, dá para trabalhar um pouco mais. Então, veja bem, isso é as características que tem cada uma e normalmente você vai escolher aquele que adequa à sua situação, ao seu projeto, ao seu capital que você tem para investir ali para iniciar essa produção, tá? Então veja bem, vamos entender agora como que ocorre a formação dessa raiz. Isso aí tem espécie que enraiza rapidinho, outras não, né? E normalmente ocorre de células que não estejam tão diferenciadas, né? Ou mais que estejam em regiões de crescimento da planta, não tão lignificadas. Então, por isso que uma planta mais lignificada, né, que as estacas lenhosas, tem mais dificuldade ou demora mais para enraizar. Então, nós temos dois princípios de enraizamento, que é a desdiferenciação, que é quando você tem algumas células que já diferenciaram e volta a ser células meristemáticas. E outras onde você tem as células meristemáticas, mas que tem a capacidade de diferenciar numa raiz ou numa parte vegetal, que é a totipotência. Então essas são as duas características. Tem planta que consegue só dada as células já meristemáticas, outras têm essa capacidade aqui. Normalmente as mais lignificadas têm dificuldade de desdiferenciar a célula, tá certo? Só mesmo por totipotência. Então de onde que viria essas células nesse caso, basicamente? Então aqui eu tenho um corte de um caule, né?
uma haste de um ramo, onde eu tenho a casca e depois aqui a parte do córtex. Então, nessa região aqui, onde cresce da xilema para a parte de dentro e floema para a parte de fora, nós temos tecido meristemático. Essa é a região principal que ocorre a indução ou a formação de raiz. Como pode acontecer também na área aqui onde eu tenho gemas, né, que dessa célula onde cresceria a gema pode desdiferenciar, pode poder formar a raiz. Então eu tenho os dois casos, da região do câmbio, que vão formar aqui células, né, os primórdios radiculares, né, ou seja, da parte interna do caule não vai surgir nem da casca. Então é dessa região, né, que nós estamos falando aqui que vai sair algum tipo de raiz. Então, inicialmente forma naquela região um calo, que é a multiplicação celular, uma massa, depois que ele diferencia, né, nos órgãos ali de raiz ou caule, de acordo com o tecido que vai ser formado ali. Então, inicialmente de uma maneira desorganizada. Mas alguma coisa dentro da planta é que leva a formar calo ou não. Então, nós vamos estudar isso aqui, por que forma, quando você corta o caule, ele diferencia ali a tendência a formar raiz ou não, tá? Então, aqui dizendo aquilo que nós falamos da região do câmbio, né, da região do câmbio vascular, do córtex, né, da medula, né, que leva à formação início do processo de regeneração. Então, quais os fatores que afetam isso aí? Então, nós temos fatores internos e externos. Então, dentro dos fatores externos, nós já vimos ali que se eu tiver uma temperatura muito alta, vai evaporar muita água, vai acelerar o metabolismo e, normalmente, isso aí leva a não dar certo, ao insucesso, né? Então, a temperatura adequada para cada espécie, eu tenho uma temperatura um pouco mais adequada. Uma está ali em torno de 18 graus, outras 20 graus, outra até 30 graus, dependendo da espécie. Se não tem reserva, vai precisar de luz, né, para produzir fotossíntese, né, carboidrato, para ter reserva para formar a raiz. Então precisa de luz. A umidade eu tenho que manter na folha o tempo todo, tá? E tem que ter um suporte, que é o substrato aqui, que nós vamos estar falando dele um pouco mais na frente também, que tenha porosidade suficiente, né? Normalmente a vermiculita ou a casca de arroz carbonizada ou a própria areia, que são utilizados como suporte. Dificilmente a gente vai estar usando terra propriamente, que a terra tem muito micro-organismo e os micro-organismos normalmente são prejudiciais. Quando você corta uma estaca, os micro-organismos não vão diferenciar se essa estaca você está querendo que é um tecido para ser decomposto, para virar, que é um material orgânico para ser decomposto, ou se é uma estaca para enraizar. Eles não vão saber. Está lá no solo, tem micro-organismo e começa a decompor. Então, normalmente a gente utiliza aqui um substrato que tenha uma boa porosidade e que não tenha micro-organismo, mesmo que sejam os micro-organismos benéficos. Então, por isso que a gente usa a casca de arroz carbonizada, que ela esteriliza, ou uma areia, que normalmente não tem bactéria, não teria fungos, tá certo? Mesmo que benéficos, tá? Para depois enraizar naquele substrato. Não precisa, que não tem aqui raiz, então não precisa ter nutriente nesse substrato também, tá certo? Então, esses aqui são os fatores externos, né, que vão estar afetando o enraizamento ou não. Então, que é a temperatura, luz, umidade, substrato e acondicionamento ali nesse substrato ali para ter uma boa aeração, tá certo? Agora, os fatores internos, né? Primeiro é a condição da planta, se ele tem tecido meristemático, se não tem, né? Se é um tecido muito lignificado, né? Uma planta já com tecido muito velho, né? Uma planta já muito tem dificuldade de emitir raiz, tá certo?
Então, normalmente a gente usa uma planta que está no início do período de produção, tá? Porque ela tem um potencial de enraizamento maior. Uma planta muito velha, nós vamos ter mais dificuldade. O tipo de estaca, se nós tiramos estaca apical, né? A época do ano, né? Porque se dependendo da época do ano, né, mais calor, se ele está em crescimento, ele pode ter mais reserva ou não. No caso do tecido, do material lenhoso, de preferência no inverno, que as folhas produzem bastante fotossíntese, acumula bastante no caule, tá? Acumulando no caule, quando você cortar, ele tem muita reserva acumulada, desde que ele não esteja emitindo broto, né? Então, se tiver um broto aqui, ele acaba gastando as reservas, principalmente quando é uma estaca lenhosa. Tá? Nós vamos ter que uma estaca lenhosa. É importante que primeiro emita a raiz para absorver a água, para depois emitir a folha. E principalmente porque essa estaca demora muito a enraizar, se ele brotar. Então, de preferência que não tenha broto, principalmente as estacas lenhosa e semi-lenhosa, que esteja com gemas dormentes ainda. De preferência que tenha uma boa sanidade, se estiver doente, eu vou estar transmitindo doença. Então é importante ter uma planta matriz muito sadia, porque se eu tiver uma planta aqui com antracnose, já leva a antracnose, né, para o plantio. A muda já está contaminada. E o balanço hormonal que a gente vai estar estudando. E algumas plantas também emitem, por exemplo, aqui alguns compostos fenólicos, como látex. Esses látex, por exemplo, aquele leite que sai aqui, né, ele normalmente atrapalha. Então você tem que lavar essa substância, deixar ela drenar um pouquinho, depois lavar, depois para colocar para enraizar, ok? Então, caso tenha esse látex, é melhor deixar ela na água um pouquinho, para depois se levar ela para o substrato, fazer os tratamentos. Quanto à relação hormonal, tá? Normalmente nós temos na planta um balanço, né, hormonal que é o seguinte: as auxinas são produzidas nas gemas apicais. Então, o que é um hormônio vegetal? O hormônio vegetal é uma substância produzida em pequeníssima quantidade, em uma determinada parte da planta, que atua em qualquer outra parte, menos onde ela foi produzida. Então, especificamente as auxinas, elas são produzidas nas gemas. E elas que fazem o quê? Quando eu tenho essa gema apical, ela produz auxina. Ela inibe as gemas laterais das demais a desenvolvimento. Tá certo? Então, inibe o desenvolvimento. E permite só aquela que está em crescimento vai continuar crescendo. Tá certo? Então, se eu aumentar a quantidade, eu jogar a auxina externamente aqui, né? Inclusive na gema apical, ela para de crescer, porque ela vai entender que está produzindo muita gema apical. Ou ela entende como se fosse uma gema que outra está inibindo ela. Então, eu colocando a auxina para o desenvolvimento das gemas, e ela atua onde? Ela atua exatamente na extremidade, que ela vai dizer: quanto maior a quantidade de auxina, é porque ela entende que tem muita gema apical produzindo auxina e ela precisa direcionar todo esse carboidrato para formar a raiz. Então, do equilíbrio entre auxina e citocinina, que nós vamos ver, que é produzido na raiz, quando eu tenho uma quantidade de auxina maior, né, ela entende que todo o carboidrato tem que ir para a raiz. Tá certo? Então, normalmente, essa é a função ativa, então, a divisão celular na produção de raiz. É claro que para cada planta vai ter um teor, né, mais adequado, que uma quantidade muito grande de auxina também leva à morte da planta. Tanto é que muitas auxinas são utilizadas como herbicidas. Então, veja bem, então a auxina, ela segura o crescimento, atua
no crescimento do caule, das folhas e de fruto, tá certo? Atua na dominância apical. Vários outros hormônios, ele é contrário aos outros hormônios. Giberelina normalmente atua no crescimento. Então esse aqui, a auxina inibe a giberelina. A auxina inibe a citocinina. Porque a citocinina é produzida lá na raiz. Quando eu tenho muita citocinina, a planta entende que tem muita raiz. Então, do balanço de auxina e citocinina, é que a planta leva ao crescimento de raiz ou da parte aérea. O ácido abscísico normalmente é o hormônio que leva a travar a planta. Ela é um sensor, né? Quando tem alguma injúria na planta, ela trava o crescimento para acumular a reserva. Quando o dia vai encurtando, ela começa a produzir ácido abscísico para parar de dar broto. Então é um hormônio é o hormônio que leva a dormência na planta. E o etileno é contrário do abscísico, leva ao envelhecimento. Alguns casos até diz que o etileno em algumas plantas até induz a formação de raiz. Mas nada ainda muito comprovado. Então o único hormônio que ajuda no enraizamento de estaca, na verdade, é a auxina. Quando vocês vão no mercado, tem gente que vendendo citocinina junto com a auxina, que os dois ajudaria no enraizamento. Na verdade, o que ajuda no enraizamento é a auxina, esse aqui ajudaria no desenvolvimento celular. Então, do balanço dos dois. Então, na prática, a gente vai trabalhar para ajudar no enraizamento a nível comercial, simplesmente com a auxina. Isso é que se usa na prática mesmo. O resto é enganação que se tem aí no mercado. Aminoácido e tudo isso aí é como se fosse nutrição da planta, tá certo? No entanto, todos esses aqui são auxinas que tem no mercado. A IA, que é ácido indolacético, tem alta atividade enraizante, o ácido indolbutírico, o ácido naftaleno acético, o 2,4-D, o 2,4,5-D, né, que é T, né, na verdade, que todos são auxina. Inclusive, a gente usa o 2,4-D, que é tem uma atividade bastante conhecida como herbicida, né, para folha larga, mata folha larga, tá certo? Mas ele é o hormônio do enraizamento, você pode usar. Dependendo da planta, ela tem resposta um pouquinho diferente entre eles. No entanto, na prática, a gente utiliza mais o ácido indolbutírico, porque A e B e IBA é a mesma coisa, porque é em inglês, indolbutírico, né? Ácido, que está em inglês, então às vezes quando você vai comprar, vai estar um ou outro. É mais comum a gente usar esse aqui, porque ele dura mais na presença da luz. Então ele tem menos problema de você usar e às vezes você prepara a solução e a hora que você vai usar ela já não funciona mais. Eu consigo armazenar ela um pouco mais, tá certo? Então os demais têm algumas desvantagens, né? Mais tóxico, né? Então, mas todos eles têm trabalho prático usando os demais com a sua função também de ajudar no enraizamento. É claro que, lembrando que hormônios são substâncias produzidas em pequeníssimas quantidades. No entanto, quando ele é produzido a nível comercial, não é chamado hormônio. Nós chamamos de reguladores de crescimento. Então, a diferença de hormônio e regulador de crescimento é que um é produzido pela planta e o outro é produzido pela indústria. Tá certo? Ou é comercializado. Então, todos os que são comercializados são chamados reguladores de crescimento, que normalmente têm a mesma função, a mesma composição, ok? Só que um é natural da planta e o outro é industrial, ou produzido pela indústria, que muitos deles são produzidos pela própria planta ou alguns fungos e nós utilizamos, ok? Então, esses são hormônios que vocês vão estar usando. Em concentrações, em altas e baixas concentrações que a gente usa. Vocês vão ver na prática, utilizando a AMB, em altas concentrações, ou baixa concentração seria até 100 ppm, parte por milhão, ou miligramas.
onde você deixaria a raiz mergulhada por um tempo maior. Ou altas concentrações, onde a gente usa proporções acima de 500 ppm, ou seja, 1 grama por 1000, né, que pode ser líquido. Aí, nesse caso, você vai simplesmente molhar, né, se for líquido, ou se for no talco, você vai misturar ele no talco e sujar a ponta da estaca, ok? Então aqui a gente tem já uma planta de videira, onde nós estamos utilizando aqui uma estaca do tipo lenhosa, tá? Que normalmente a gente poda a videira, retira os ramos, né? O sarmento que a gente chama, e utiliza como estaca. Então é uma estaca que está em dormência. Nesse caso essa é tão rústica, veja bem, aqui está usando sacolas e usa a própria terra com areia. Não coloca esterco de preferência, aquilo que nós vimos, que o esterco até prejudica, não quer dizer que não vá dar certo, não. Mas a possibilidade de prejudicar o esterco prejudicaria. É claro, depois que enraizar, né, aí a gente tem que fazer a adubação. Então, veja que você tem uma estaca bem seca, né, praticamente, mas depois que ela enraiza, ela volta a ficar um pouco verde, né, que é a própria raiz estaca da videira, e ocorre a brotação aqui apical. Então, uma estaca que normalmente enraiza aí com 35 dias, 40 dias, ela já está nesse ponto aqui. Aí que começa a emitir a brotação, porque as gemas estavam dormentes. Nesse caso, pode usar hormônio, né, na base da estaca para favorecer esse desenvolvimento aqui. Aqui nós temos outros tipos de estaca em vários viveiros, na sua casa que está fazendo. Aqui nós temos de roseira, né? Aqui, na verdade, veja o que aconteceu, um ambiente muito úmido, apodreceu, isso aqui não vai desenvolver, tá? Então já está podre, isso aqui por quê? Excesso de água ou, né, a estaca que não ocorreu a formação de raiz por condições, às vezes, de sol demais, né? Não, ou seja, pelo que se mostra aqui, foi excesso de água. Mas aqui nós já temos outras estacas que conseguiram enraizar, mas é de uma outra espécie de roseira também, né? Aqui várias outras espécies, né? Isso aqui num pequeno viveiro, né? Onde está de algumas árvores estão sendo feitas, né? Estacas, né? Para formar uma nova planta. Nesse caso aqui é de figo, onde foi cortadas estacas lenhosas, né, colocado para enraizar, e algumas já estão, inclusive, já brotando. Então, normalmente as gemas elas ficam um pouco dormentes no momento que você corta, né, são um tecido mais lenhoso, mas praticamente você tem aqui colocando areia, né, aqui foi areia com terra, simplesmente, né? Mas se você puder colocar só na casca de arroz, melhor ainda. Aí você tem 100% de pegamento. No caso, algumas espécies, como eucalipto, né? Então a gente, hoje, nós fazemos o que nós chamamos de jardim clonal. A gente produz a planta, né, por estaquia, normalmente aquela que você pega no campo, você tem uma dificuldade de, às vezes, fazer ela enraizar, mas você pega várias até você conseguir. E depois essa planta, ela vira uma planta matriz. E dessa planta matriz, ela vai brotando, né? Aí você vai retirando esses brotos, que é uma planta, né? Você vai cortando várias vezes, ela vai rejuvenescendo, tá? Mas isso aqui são plantadas as mudinhas bem próximas, a cada 10 centímetros, 5 centímetros uma da outra aqui. E nós fazemos o jardim clonal. E é daqui que a gente vai tirar, né, as estacas. Aqui nesse caso de eucalipto são estacas apicais, né? Então nós temos aqui, cada canaletão desses aqui, nós temos um clone, né, que foi selecionado, né, para uma determinada característica, e aí a gente vai tirar aqui mudas, né, o clone 270,
Esse aqui é o clone 1210, né? Então, cada empresa de reflorestamento, ela tem os seus próprios clones, que adapta a sua região ali. E é daqui, então, aqui é feito tudo com fertirrigação, praticamente isso aqui é areia e mantém essas plantas normalmente normalmente não fica mais que 2, 3 anos, porque é cortado semanalmente, né? Então esses brotos que tem aqui da planta, ó, essa parte chegando, essas brotações que vão dando, que vão ser cortadas. Então aqui está um pouquinho verde ainda, então a gente aqui acabou de cortar. Então nós teríamos aqui uma parte, né, vamos olhando aqui uma parte que estaria melhor. Então esse aqui daria para cortar como uma muda, esse aqui estaria muito jovem, esse aqui também um pouco jovem, mas já tem condições se eu cortasse aqui. Então são cortadas essas pequenas mudas, né, apicais, né, normalmente aí com em torno de 7 centímetros. Corta a folha para diminuir, porque a folha estaria em crescimento e consumiria carboidrato, então corta a extremidade para diminuir a área foliar e também o crescimento dela, para que ela realize fotossíntese para a emissão da raiz. Então esse material, uma vez cortado, retirou de lá do jardim clonal, ele é colocado no tubete e tem que ser mantido num ambiente totalmente climatizado. Mas esse ambiente normalmente é um período muito curto, né? Aqui mais um detalhe aqui da muda, cortando a muda, o momento ideal de você tirar essa estaca apical. Então ele está cortando essa estaca, a maneira que ela ficou, cortando a extremidade da folha, para que ela não continue aqui, mas continue realizando fotossíntese. Tirou a estaca, ela já é colocada para enraizar aqui. Colocou para enraizar nessas bandejas, né, nos tubetes, aí ela tem que levar para um local climatizado. Então ele leva para essa estufa. Nessas estufas aqui é colocada até essas bandejas até no chão, nessa especificamente, alguns são em bancadas. Aqui, veja que está um mist, né? Então aqui nessa estufa especificamente aqui, é feito nesse período que nós fizemos a visita, a cada 10 minutos, 10 segundos com o fog, né, acionado aqui. Então liga, 10 segundos, aí mais 10 minutos, liga de novo. Ou seja, normalmente tem alguns locais que coloca aqui um umidostato. De acordo com a temperatura, se o umidostato viu que a umidade começou a baixar, ele liga novamente. Esse seria o ideal. Então é uma estufa totalmente climatizada, somente com esses fogs aqui. A temperatura aqui é mantida, tem aqui, se caso a temperatura começar a subir muito, tem a tela que fecha também, mas no caso do eucalipto você pode manter essa estufa até a temperatura de 30 graus, desde que a umidade não seque a folha e nem dê encharcamento demais. Então você pode manter a temperatura até 30 graus, é melhor ainda o enraizamento. Então ela ficaria nessa estufa aqui em torno aí de 20 dias, dependendo da variedade, às vezes até um pouquinho mais, né? E daqui já vai para um ambiente de crescimento, de estufa, né? Já não é um ambiente climatizado. Ou passa, normalmente fica nessas estufas aqui, dessas estufas passa para um telado e de telado, né, passa até por uma área totalmente aberta. Então, dependendo do produtor, ele já leva para uma área para o crescimento final. Tá? Normalmente, veja bem, ou pode ser aberto ou na própria estufa, dependendo do local e da época do ano. Às vezes ele dá para levar um local que tem chova demais ou muito frio, às vezes a estufa é importante para o crescimento. Ou outros lugares mantém no telado. Lembrando que nós temos a fase G1, G2 e G3. Então aqui nós teríamos G1, não é semente, mas aqui seria enraizamento, que é a estufa climatizada. Depois aqui um início de climatização ou de crescimento.
e daqui poderia ficar até o período de ir próximo do período de ir para campo, e depois ele teria que ficar num local aberto. Em alguns locais esse telado abre, né, e ela não precisa ser mudado de área, né, para fazer isso aí. Lembrando que a muda, tá, toda, para até ela chegar aqui, desde o início até ele chegar nesse ponto aqui, que é o ponto que já tem o diâmetro adequado, em torno aí de 30 centímetros de comprimento, e todo o tubete aqui com raiz, isso leva em torno de 3 meses. Então ele ficaria 20 dias no G1, que seria na estufa climatizada, mais uma semana ou duas lá no sombreado, depois já ia para céu aberto para a climatização aí da muda. Ok? Tranquilo? Então, nesse caso, nós temos mudas com 3 meses, né, que estaria no ponto, e essa muda clonada, ela tem uma característica um pouquinho diferente da semente. A muda de semente, ela tem uma raiz pivotante, muito mais agressiva do que uma raiz de um eucalipto clonado. Isso dá uma característica que, próximo a 100 metros de distância de uma nascente, você já pode plantar eucalipto clonado. O de semente é que seja numa distância aí bem mais distante, aí 400 metros, para que não seque a nascente, porque a raiz profunda muito, né, e não seria interessante plantar eucalipto numa metragem próxima de 100 a 400 metros das nascentes, caso venha a plantar eucalipto nesses locais. Isso é importante a gente lembrar também, então, que a raiz de uma planta clonada não tem o mesmo vigor de uma raiz de uma planta por semente. Então, dá uma diferenciaçãozinha entre elas. Existe também estaquia de própria folha, que é o caso aí da estaquia de folhas de violeta africana. Então, toda a produção de mudas de violeta, você pega uma folha já madura, enterra, e nessa base aqui é que forma as mudas. Aí ela pode formar várias mudas por uma folha. Aí essas mudas, a hora que ela enraiza, é que você passa já para o vaso para a produção de mudas de violeta. Tá? Então é estaquia, mas estaquia de folha, mas não só a violeta, mas do grupo das violetas, né? Então todas elas têm essa capacidade, assim como as cactáceas, tem essa, ou as suculentas em geral, todas têm essa capacidade de produção de muda por folha, né? Uma muito comum é a folha da fortuna aí também, que na própria margem da folha produz uma série de mudas, né, que depois ela começa a emitir raiz, solta e cai no chão, né, e forma uma nova planta. Então a gente fica por aqui, né, só para não alongar muito nessa parte, né, e na próxima aula a gente vai ver um outro tipo de propagação de plantas. Ok? Até mais, um abraço.